estejam abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Temos caminhado nesse livro, feito reflexões a respeito da vida de Daniel, ali na Babilônia. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 5. Conforme nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos dando entendimento a respeito das passagens e assim compreendendo melhor o que esse capítulo tem a dizer aos nossos corações a respeito do que Deus quer falar a nós. Daniel capítulo 5, deixe sua Bíblia aberta aí. Meus queridos, nós temos falado sobre a vida de Daniel. Daniel foi um jovem, por volta de 16, 17 anos, que viveu 6 décadas antes da vinda de Cristo. E ali ele viveu na Babilônia, onde o povo de Israel foi escravizado pela Babilônia, foi levado cativos, homens, mulheres, e dentre eles Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nome mudado pelo próprio rei Nabucodonosor, para que eles viessem a imergir na cultura babilônica, uma cultura totalmente longe de Deus, dos princípios e valores da Torá, a qual Daniel e seus amigos foram ensinados a servir a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, e como eles deveriam viver uma vida diante de Deus, no mundo caído. E a Babilônia era um mundo imperfeito, quebrado pelo pecado. Ali havia de tudo na Babilônia, de tudo. Era uma cultura formada por pessoas, por homens e mulheres que não temiam a Deus, não viviam segundo a palavra do Senhor. Um ambiente altamente propício para que houvesse situações nebulosas, para que viessem ter armadilhas, para que o caráter fosse corrompido de Daniel e dos seus amigos. E ali poderiam ser feitas escolhas equivocadas e também destruir a reputação daqueles jovens que permaneceram fiéis. Nós vivemos semelhantemente como Daniel e seus amigos no mesmo contexto. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos numa cultura onde prioriza o hedonismo, o egoísmo, os prazeres da carne, a satisfação pessoal, e não aquilo que o nosso Deus nos ensinou através da sua palavra. Nós vivemos em ambientes assim, extremamente contaminados pelo pecado. Nós sabemos que o pecado é altamente destruidor. O pecado nos afasta de Deus. Nós cantamos aqui várias músicas que falam sobre isso, em que nós estávamos longe, estávamos vivendo no pecado, éramos escravos do pecado, mas Jesus nos libertou pela cruz. Nós somos salvos, remidos, nós fomos comprados por um sangue precioso. Nós temos estudado isso pela manhã aqui na escola dominical, então não perca a escola dominical. Estamos falando sobre o livro de Efésios, onde nós vemos ali o preço que foi pago por nós. Jesus morreu naquela cruz, Ele é o nosso Redentor, Ele pagou um preço altíssimo para ter eu e você nos seus braços, para ter eu e você no reino dEle, em que Ele instalou aqui, e assim vivemos, para a honra e glória do seu santo nome. Mas nós podemos perceber aqui, meus irmãos, que Daniel vivia numa situação semelhante a nossa, talvez muito mais complicado, mas nós vivemos esse mundo. Talvez no seu trabalho você vive uma opressão, você vive ao redor de pessoas que não temem a Deus, que vivem uma vida totalmente desregrada, uma vida sem princípios e valores cristãos, e é difícil nós mantermos a postura ali, para que nós não venhamos a ser influenciados por eles, mas venhamos a influenciar. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Nós fomos chamados para ser luz e sal deste mundo, para fazermos a diferença, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou. Por isso nós devemos tomar cuidado com os ambientes que nós vivemos,
para que nós não venhamos a cair armadilhas, para que nós não venhamos a fazer escolhas equivocadas, para que nós não venhamos ter a nossa reputação destruída por certas atitudes, por certas palavras que falamos, e que possamos então diante do Senhor ter esse cuidado. É muito fácil, é muito difícil construir uma reputação, construir um nome, né? Leva às vezes meses, anos para construir, mas para destruir é facinho, né? É facinho. Basta um deslize que a nossa reputação ela cai por terra. Tudo aquilo que nós construímos, ela vai por terra, mediante às vezes uma palavra mal falada, uma atitude. Por isso nós devemos ter cuidado no meio que nós vivemos. Jesus disse que nos enviaria, disse aos seus discípulos que ele enviaria eles para onde? Para o meio de lobos. É onde nós estamos. O diabo, ele quer roubar, matar e destruir o tempo todo. Ele está ali como um leão, como diz Pedro, ao derredor, pronto a encontrar uma brecha para nos destruir. Essa é a ação do leão. Por isso nós temos que estar, como Jesus disse aos seus discípulos, quando foi orar com eles dormiram. Jesus pega eles várias vezes dormindo, e numa dessas vezes que ele pegou seus discípulos dormindo, ele disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar orando o tempo todo, para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a tropeçar em meio à cobiça do nosso coração, em flertar com o pecado. Que Deus nos ajude, porque nós sabemos que mais importante disso tudo nas nossas vidas, às vezes, não são os começos. Nós temos que, certa vez um pastor, ele disse para mim, quando eu estava formando no seminário, ele disse assim, Leiber, cuidado, mais importante não é começar bem, é terminar bem. E aquilo marcou meu coração. O mais importante não é começar bem, mas é terminar bem. E isso deve estar encravado no nosso coração ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós vemos homens e mulheres que caminharam na presença do Senhor e foram fiéis ao Senhor. Nós podemos ver isso ao longo da história, e também podemos ver ao longo da história homens e mulheres que ao longo da caminhada foram bem, começaram bem, mas caíram ao longo da caminhada. E o cuidado que nós devemos ter para que então nós possamos ter longevidade é ter uma boa reputação, é ter um bom nome, porque nós somos a carta lida de Jesus, nós somos o bom perfume de Cristo, nós temos que manter isso no meio que nós estamos vivendo. Por isso a reputação e a longevidade, ela deve ser marcas de um cristão. E o texto que nós vamos ler agora e vamos meditar aqui no capítulo 5, é algo que tem uma diferença muito grande na questão da reverência. A reputação e a longevidade, nesse texto que nós vamos ler aqui, do rei Belsazar, é a irreverência que ele teve para com o sagrado, para aquilo que pertencia a Deus. Ele foi irreverente, ele usou e ele fez de qualquer forma aquilo que pertencia a Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, e é algo que nós vamos ler aqui e aprender neste texto. No versículo 1 do capítulo 5 diz então: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar foi aquele que precedeu a vida do rei Nabucodonosor. Já haviam se passado 3 reis depois de Nabucodonosor. E o pai dele, que se chama Nabundes, ele saiu para uma guerra. Saiu, por um tempo. E esse o filho dele, Belsazar, assumiu o trono por um tempo. E nós vemos aqui que ele, ao assumir o trono, já dá uma festa. O pai saiu, ele deu uma festa para 1000 dos seus nobres, gente da nata, um grande banquete. E ele deu vinho, e não deu pouco não. A Bíblia diz que ele deu muito vinho. Olha a irreverência desse homem, chamado
Belsazar. O texto continua no versículo 2 dizendo: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Olha que interessante, Nabucodonosor, ele tira os utensílios do templo, que estava em Jerusalém, mas ele não os usa, ele guarda. Estava guardado os templos, porque era sagrado. Era para ser usado só na presença de Deus, pelo povo de Deus. E o que esse jovem faz? Abre lá o quartinho onde que estão os utensílios do templo, e vamos usar aqui nessa festa, vamos usar aqui nessa orgia. E é isso que nós vemos no texto, este homem que usa do seu poder para ser irreverente diante daquilo que era sagrado, daquilo que era santo. E nós percebemos aqui que este homem, ele foi longe demais. Ele foi longe demais. Ele foi além do convencional. Ele quis fazer algo que impressionasse. E nós precisamos aprender lições aqui com este homem que fez isso. Às vezes nós temos situações em que nós queremos aparecer diante das pessoas. Queremos demonstrar algo que nós não somos. E nós, como cristãos, nós devemos tomar muito com isso. Porque este mundo tem em seus corações o desejo de aparecer. De querer apresentar algo que muitas vezes não são. E mesmo aqueles que são, querem viver uma vida, de ostentação. Nós percebemos isso. Hoje o nosso mundo está claro nisso. Nós vemos nas mídias sociais, nós vemos pessoas de Instagram, famosas, que elas querem ostentar, que elas querem mostrar que elas têm. E pessoas que não têm, nas redes sociais, fingem que têm, para mostrar uma aparência. E tem muito cristão caindo nessa, meus irmãos. Tem muito cristão vivenciando isso. Às vezes eu abro lá, Instagram, vejo rede social, eu vejo esse meu irmão, eu vou ver, é irmão, é crente, com umas roupas indecentes, com umas palavras indecentes, umas coisas que não tem nada a ver da vida de cristão. Vivendo uma vida longe dos princípios e valores, vivendo uma vida mundana, uma vida profana diante do Senhor. E é algo que eu tenho falado aqui, que nós devemos ser um povo que vive constantemente na presença do Senhor. Na nossa vida deve ser um culto a Deus. Às vezes as pessoas vêm à igreja, não, vou no culto lá, 18 horas, culto, depois eu presto o culto, vem todo lá, se arruma bonito, vai para a igreja. A hora que sai daqui, ele tira a roupa de crente, tira a Bíblia e vive da forma que ele estava vivendo ao longo de semana, sem nem estar aí com Deus. Isso aí é vida de religioso, é vida de libertino, onde tudo pode, onde a vida do libertino é aquele que é membro, às vezes, de uma igreja, frequenta uma igreja, louva, sabe as músicas, ora, mas é aquele crente que, quando vai fazer as coisas em relação ao pecado, ele diz assim, isso aqui não tem nada a ver. O que tem a ver? Qual o problema? Se estiver errado, depois a gente pede perdão, que Deus perdoa. E vai viver na vida, de qualquer jeito. Vai viver na vida, Zeca Pagodinho, já viu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um monte de crente desse jeito, gente. Não está nem aí. Leva a Deus na brincadeira. Leva a Deus de qualquer jeito. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus é imutável. Deus não vai passar a mão na cabeça daqueles que vivem uma vida de libertinagem, uma vida religiosa apenas, de domingo. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a estar diante da sua face. Há uma palavra em latim que significa coriandel. O que significa coriandel? Diante da face de Deus o tempo todo, diante da presença do Senhor. Nós somos chamados para viver diante da presença do Senhor. Não é isso que o Salmo diz? Para onde eu irei? Se eu coloco a minha cama no mais profundo dos abismos, o Senhor está lá. Se eu vou no mais alto monte, o Senhor está lá. Não tem lugar onde o Senhor não esteja. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, sobre nós,
Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Às vezes a gente dá, né, aquela percepção, né, a gente acha que Deus não está vendo as coisas que nós estamos fazendo. A gente dá até aquela olhadinha para trás, assim, achando que Deus não está olhando. Já viu criança pequena? Tem uma em casa lá, não é? Que às vezes quando está quieto, não está quieto. Vamos ver o que está fazendo. Ficou quieto, criança pequena, pode ver que está fazendo alguma arte. Né? E aí eu vejo que está quieto, já vou chegando devagarzinho, vou olhando, aí ele está fazendo a arte lá dele, lá, né? Algo que a gente já falou para não fazer. Então ficou quieto, né? E aí o que acontece? Ele está fazendo a coisa e olhando para trás para ver se papai e a mamãe chegam. Né? Nós somos como crianças, às vezes, diante de Deus. Nós estamos fazendo a coisa errada, falando mal dos outros, fazendo coisa que não agrada a Deus, vivendo de qualquer forma, do jeito que dá na telha, do jeito que eu penso. É esse mundo que a gente vive. A minha verdade, isso é o mundo, é o relativismo, é o pluralismo que nós vivemos. Tudo é relativo. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade. Não, nós como cristãos, nós temos uma verdade. Quem pensa desse jeito é quem está aí no mundo pagão, quem está no pecado. Nós somos pautados por princípios e valores da palavra do Senhor. A nossa cosmovisão, ela é cristã. Todo mundo tem uma cosmovisão. O ímpio tem uma cosmovisão. Todo homem ele tem uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão de mundo. Uma visão de mundo. Qual que é a nossa visão de mundo? A visão que nós temos que ter do mundo, ela tem que ter um óculos. E o óculos é a palavra do Senhor. Nós olhamos para este mundo com o Evangelho. Esse deve ser o nosso óculos. A nossa cosmovisão ela é cristã. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que o outro pensa. Não, é o que Deus pensa a respeito disso. O que Deus fala através da sua palavra para que eu venha viver. Então nós estamos levando Deus de qualquer jeito. Não há mais temor, não há mais tremor diante de Deus. Não há mais reverência, respeito pelas coisas de Deus, pela sua palavra. Para vivermos então diante do Senhor de qualquer jeito, Deus vai nos tratar. Deus vai tratar com a gente. Se nós somos filhos, Deus vai tratar. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E se Ele nos ama, e nós temos andado pelos nossos caminhos, e nós sabemos que muitas vezes há caminhos que um homem, lá em Provérbios diz que há caminhos que um homem parece caminhos de vida, mas são caminhos de morte. E o Senhor, que é o nosso bom pastor, que nos livrou da morte, Ele não vai deixar a gente para ir para a morte. Ele vai nos trazer como um bom pastor, Ele vai cuidar de nós. Ele vai trazer, e muitas vezes a disciplina faz parte da correção de Deus, para que nós venhamos a viver na sua presença, diante do Senhor. Não segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Não, antes nós vivíamos conforme a nossa vontade, mas agora não. Nós não temos a vontade, a nossa vontade é fazer a vontade do Senhor, que é a melhor coisa para nós. É por amor que o Senhor fala para nós vivemos na sua vontade. Então nós vemos aqui o cuidado que nós devemos ter em não fazer o que Belsazar fez, e há muitos cristãos fazendo e realizando aquilo que ele fez, e é algo que nós devemos tomar muito cuidado, não sermos irreverentes na presença do Senhor, mas termos uma vida santa, íntegra e reta, que se desvia do mal, não é isso? Não é isso que era a vida de Enoque, que era a vida de Noé? Eram homens em que Deus olhava para ele, homens íntegros, retos, que se desvia do mal, que querem realizar a vontade do Senhor, não as suas vontades. Na cultura babilônica, meus irmãos, não basta afirmar que não crê no valor do que os outros consideram sagrado. Parece sempre ser necessário chocar, profanar, ridicularizar. É isso que a gente vê. As pessoas brincando com Deus. Nós vemos isso na mídia. Nós vemos várias mídias sociais, vários especiais que acontecem na televisão das pessoas tirando sarro de Jesus, brincando. Essas pessoas, elas receberão um peso da mão de Deus, por fazerem chacota do nome do Senhor, profanar o seu nome, ridicularizar o nome do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós embarcamos naquilo que o mundo está dizendo, e nós nos perdemos com isso, e levamos uma vida que não agrada ao Senhor. Algo muito importante em relação a isso que nós vemos na palavra do Senhor,
Quando nós lemos lá em 2 Samuel capítulo 6, nós vemos que a arca do Senhor, ela foi tirada de Jerusalém, e ela foi levada para um outro lugar, né, pelos filisteus, e ali ela ficou. E aí um dia, o que aconteceu? Um dos filhos do profeta, eles tinham essa arca ali em casa, foi retirado, os filisteus devolveram essa arca, e acontece que quando eles foram devolver para o templo, a arca já estava, na casa deles, estavam tão acostumados com a arca, em que um deles tocou na arca de qualquer forma, tocou na arca de qualquer forma, e o seu ato foi um ato de irreverência, porque ele estava tão familiarizado com a arca lá, que ele tocou de qualquer jeito, não era para tocar de qualquer jeito, não era para fazer de qualquer jeito. E o que aconteceu? Ele foi consumido. A ira de Deus se acendeu sobre ele. E Uzá foi consumido pelo fogo de Deus. Irreverência. É o que nós aprendemos com Deus, que nós não devemos viver de qualquer jeito. Tanto é que depois, quando Davi ele vai pegar a arca de volta, o que acontece? Os sacerdotes, eles têm tanto cuidado por saber dessa história, que eles vão ali, eles vão até Jerusalém, tem todo um ritual para carregar a arca, e o que eles fazem? Eles dão 6 passos, para não dar o 7º, que é o número perfeito, né? A obra perfeita e completa, porque no 7º eles param no 6º e faziam um sacrifício diante de Deus. Eles imolavam um animal, para que Deus os perdoasse, com aquele sangue daquele animal. Olha a reverência, porque eles viram que com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Eu vejo às vezes pessoas, irmãos, sofrendo. É claro que nós não podemos falar o porquê do sofrimento, porque às vezes o sofrimento ele vem por conta do nosso pecado. O sofrimento também, ele vem por conta do nosso pecado. Nós não podemos julgar isso, quem julga é Deus. Mas às vezes nós passamos por sofrimento porque nós estamos em pecado. Desnecessário. O sofrimento vem sem pecar. Jó foi isso, né? Jó não pecou e houve o sofrimento sobre a vida dele. Ele perdeu ali a sua família, seus 10 filhos, todos os seus bens, e ainda teve uma lepra no seu corpo, onde ele coçava com cacos de telha. Os amigos dele, quando foram visitá-lo, disse para ele, depois de uma semana, eles falaram assim, não é possível, né? Eles ficaram quietos durante uma semana, mas passou uma semana e eles começaram a falar, mas peraí, Jó, será que você não está em pecado? Não confesse seu pecado a Deus, isso aí deve ser fruto de pecado. Ele falou, gente, minha vida está diante de Deus, né? E aí, às vezes, nós somos amigos de Jó na vida das pessoas. Você está passando por isso por causa disso. Não, nós não somos juízes sobre a pessoa, nós não devemos julgar. Por que as pessoas estão fazendo isso? Por que elas estão passando por isso? É Deus que sabe, Deus que sabe. Mas, muitas vezes, o sofrimento é fruto de desobediência, de pecado, e Deus corrige. Deus faz isso com o seu povo, Deus faz isso com a sua igreja, e é algo que nós devemos tomar muito cuidado em relação a viver na presença do Senhor, como cristãos, como filhos de Deus. O texto continua, versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios, versículo 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazzar,
e mudou-se-lhe o semblante, e seus grandes estavam sobressaltados. Versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei, aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe o teu pensamento, nem se mude o teu semblante. Nós vemos aqui que quando aquele dedo começou a escrever, o dedo da mão de um homem escrever na parede, aí o homem tremeu. A Bíblia fala que os joelhos se bateram no outro. Ele viu que aquilo lá era algo sobrenatural, algo dos deuses, né? Porque ele não sabia que era a mão de Deus ali. E aí ele se preocupou tanto que quem respondesse o que estava escrito ali, escrito por aquela mão, ia ser o terceiro no reino. Por quê? O pai dele era o primeiro, ele era o segundo, então aquele que descobrisse ia ser o terceiro. Olha só, ia colocar abaixo dele. E ele ficou tão atemorizado por causa disso. Não sei se você conhece pessoas, se você já passou por isso. Situações difíceis que você fala: ai Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Situações em que nós vemos as pessoas que não temem a Deus e chacotam de Deus e vivem uma vida devassa, mas quando aperta, elas lembram de Deus. Ai meu Deus! Aí todo mundo lembra de Deus, na hora do aperto, na hora do sufoco. Eu creio que nós como cristãos não precisamos disso. Se nós vivemos uma vida reta, íntegra, se nós vivemos diante da face de Deus, como eu disse aqui, o nosso culto ele tem que ser de segunda a segunda. O nosso culto continua da porta para fora ao nosso Deus, individual. Nosso culto é de segunda a segunda. Nós temos aqui esse momento onde nós cultuamos a Deus como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Que isso se faz necessário pela própria ordem de Deus, em que o Senhor nos convoca em assembleia para adorá-lo, como o seu povo. Mas nós precisamos estar atentos de como está a nossa vida diante do Senhor. Cuidado, olhinhos, o que vem. Cuidado, boquinha, o que fala. Tem essa música para criança, né? O que seus ouvidos têm ouvido? Essa música é bem propícia para nós, como cristãos, a viver uma vida íntegra, reta, santa diante do Senhor, não irreverente, para consagrado, mas de reverência para com o Senhor. E o texto continua, no versículo 11, dizendo, a rainha dizendo a Beltsazar, a rainha mãe, né? A sua mãe, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o contribuiu, chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Olha só que interessante, esse homem, a Bíblia não fala da idade dele, mas ele não estava nem aí para o passado, ele não sabia o que aconteceu, ele nem sabia de Daniel, o que Daniel tinha feito. E essa mulher, ela lembra a Beltsazar de quem foi Daniel, do que ele havia feito, do que Deus, ela usa aqui, né, a palavra deuses santos, era um Deus separado, era um Deus diferenciado. Ela reconhece que Daniel teme ao Deus santo, a um Deus diferente, ao Deus único. Ela não se prostra diante desse Deus, mas ela reconhece que é um Deus poderoso. E ela fala assim: acalma o seu coração, que tem um homem que vai falar sobre isso. Um homem que o seu pai o colocou, né? No sentido de pai aqui, do seu antecessor, né? do seu descendente, aquele que reinou sobre a Babilônia. Ele foi colocado aqui, e Nabucodonosor constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Este é o homem. Versículos 16 e 17. Continuando o texto. Porquanto o Espírito excelente, versículo 12. Porquanto o Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar.
chama-se, pois, a Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Olha que interessante. Mais uma vez, é colocado os sábios, é colocado à frente dele aqueles que, os encantadores, por mais uma vez, eles não interpretam. Incompetentes, né? Em saber aquilo que o rei, em saber aquilo que estava sendo escrito naquela parede. Versículo 16: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Versículo 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Olha a posição de Daniel, mais uma vez. Você lembra lá no capítulo 1, em que ele não come das iguarias do rei? Sabe quantos anos Daniel estava aqui? 70 anos. 70 anos. Ele estava aqui com 70 anos e mais uma vez ele diz não às iguarias do rei. Ele diz: isso aí, para mim, eu não vou me contaminar com essas coisas. Eu tenho meus princípios e valores, eu não sou comprado por isso. Nós devemos aprender com a vida de Daniel que a sedução que o mundo nos dá hoje, às vezes nós caímos na sedução. Por um dinheiro a mais, por entrar no esquema, por fazer uma falcatrua. É só isso aqui, não tem problema, é só um pouquinho aqui, é só no imposto de renda eu mudar uma vírgula para cá, não declarar isso. Às vezes, nós flertamos com o mundo. E nós aprendemos com Daniel aqui que nós não devemos fazer isso. Que a nossa vida ela deve ser diante do Senhor o tempo todo. Nós não precisamos fazer isso. O Senhor tem nos abençoado. Daniel era um homem abençoado mesmo na Babilônia. 70 anos, ele estava íntegro, ele estava com seus princípios e valores intactos diante do Senhor. A sua reputação estava intacta. A reputação dele poderia ser manchada. Se ele, não, eu aceito. Não, daí que eu vou, em troca, eu vou fazer. A gente pensa muito isso, né? Porque é influenciado pelo mundo. O que você vai me dar em troca? O que eu tenho em troca? Você já falou isso? O que eu vou ganhar em troca se eu fizer isso? Nós, como cristãos, nós devemos ter um coração contente. O que é um coração contente? Aquele que tem contentamento com aquilo que tem, que Deus tem dado. Nós devemos ter contentamento com aquilo que tem nos dado. Não é pecado a gente estudar mais, para ser uma bênção, para crescer profissionalmente, não. Mas como que está o nosso coração em relação a isso? É ambicioso? Eu vou estudar mais para eu ter mais, para eu ganhar mais. Os seus olhos estão nisso? A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus falou 2 vezes isso. Onde que está o teu coração? Estão nas coisas do mundo? Estão nesses valores aqui, na prata do ouro, que vai perecer, vai deixar tudo aí, vai ficar tudo aí? Há brigas em famílias por herança entre cristãos, meus irmãos. Entre cristãos. Eu, como pastor, já tive que apartar briga de cristão, gente, por causa de herança. O pai mal fechou o olho, os irmãos já estavam brigando. Aí chama o pastor lá para resolver. Eu falei: meu irmão, é brincadeira, né? O que você fala numa hora dessa? Seu coração está nisso aqui? Nosso coração tem que estar na eternidade, nos céus. A nossa mente tem que estar lá. É isso que nós devemos pensar, né? A Bíblia não diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos pensar nas coisas do alto, naquilo que é eterno. Nosso coração tem que estar no Senhor, não nessas coisas que passam, onde a ferrugem vai comer, onde a traça vai comer,
Vai ficar tudo aí, meus irmãos. Gente brigando por isso. Irmãos que não falam com irmãos por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de uma coisa mal falada, mal interpretada, ou porque magoou. Meu irmão, vamos ter o nosso coração diante do Senhor. Vamos ser humildes, vamos perdoar. Vamos ter o nosso coração na presença do Senhor. Vamos viver na sua presença. Vamos deixar essas coisas de lado. Vamos brigar por isso não. Vamos brigar pelo reino. Vamos lutar pelo reino. Para que o reino avance. Para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor. Para que mais pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho que emana da nossa boca como instrumentos vivos na mão do Senhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser pacificadores, construtores de pontes. É isso que nós somos chamados para fazer. Fazer discípulos de Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer o quê? Discípulos de Jesus. Nós devemos fazer discípulos de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. Para chamar as pessoas até Jesus. Com a nossa pregação e com a nossa vida. Nosso coração tem que estar em Jesus. Tire, meu irmão, teu coração deste mundo, das coisas deste mundo que são passageiras, são efêmeras. Eclesiastes fala sobre isso, né? Tudo que há debaixo do céu é vaidade, é vão, é fútil, é como neblina, é como vento, vem e vai. Que possamos viver com aquilo que Deus tem nos dado, com alegria no coração, com contentamento, louvando e adorando ao Senhor, porque nós sabemos que em Cristo todas as nossas necessidades, elas são supridas. Nós sabemos disso. E que possamos ter esse mesmo coração de Daniel, que no anonimato ele ficou, e ele não quis ali glória para ele, ele quis somente a glória de Deus. Daniel tem a mesma posição, depois de 40 anos, essa situação, do capítulo 4 para o capítulo 5, em que nós meditamos no domingo passado, a respeito do sonho que ele falou a Nabucodonosor, se passaram 40 anos para o capítulo 5. E olha a posição de Daniel, intacta. Um homem íntegro, um homem reto, um homem humilde. Ele não queria glória para ele. Ele passou no anonimato 40 anos. 40 anos. Tranquilo. Faça para a glória de Deus, não faça para aparecer para os outros. Faça para a glória de Deus. Que o nome de Cristo seja exaltado, não o seu. É isso que nós devemos ter em mente. Não é o nosso nome que deve ser exaltado, é o nome de Cristo. É o nome de Cristo que deve ser honrado, que deve ser espalhado, que deve ser proclamado a todas as nações, a todos os lugares que nós vamos. O texto continua, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, como disse aqui, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Sobre ele. Sobre ele. Olha que interessante, Daniel conta a história do que aconteceu com Nabucodonosor, há mais de 40 anos atrás. O que nós aprendemos com isso é que esse jovem, ele não olhou para a história dos seus antepassados. Ele não olhou para a história dos seus antepassados. Ele foi irreverente com o passado. Aquilo que aconteceu com o meu avô, não vai acontecer comigo, não.
E a gente aprende algo interessante em relação a isso. Os arrogantes não desconhecem o passado. Eles simplesmente acreditam que estão tão acima da média que as leis de causa e efeito jamais se aplicarão a eles. E é algo que nós aprendemos com a palavra do Senhor: tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E Daniel fala da história que aconteceu com Nabucodonosor, lembra a Beltsazar dessa história e fala: olha, cuidado. Versículo 22. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isso. É uma confirmação, não é uma pergunta. Ele está dizendo para Beltsazar: olha, você não olhou para isso. Você sabia de tudo isso, e o seu coração está aí na mesma onda de Nabucodonosor, da mesma forma. E aí, ele fala no versículo 23 de como era o seu reino e de como ele caiu, o reino de Nabucodonosor, e o versículo 24, então, ele diz a respeito do que estava escrito. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 28. Então, 29. Então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura. Lhe puseram cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E aí o que acontece no versículo 30? Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E aí acontece o fim do Império Babilônico. Aconteceu o fim do Império Babilônico. Meus queridos, diante do perigo da irreverência para com o sagrado e para com o passado, nós temos um desafio de construir uma reputação com longevidade. Nós precisamos ter isso em mente. Não como este homem, Beltsazar. Não aprendeu com os erros dos antepassados e teve o mesmo coração. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e também com o seu. Nós precisamos, diante de Deus, ter reverência, humildade, para que nós venhamos a ter longevidade em paz, diante do Senhor e diante dos homens. Diante desse texto, talvez nós precisamos fazer algumas renúncias. Nós precisamos escutar o que nós ouvimos aqui, porque ouvir é diferente de escutar, né? Às vezes a gente ouve e sai para o outro ouvido. Escutar é internalizar aquilo que nós precisamos ponderar na nossa vida e reconhecer que nós precisamos mudar e falar: Senhor, muda meu coração, transforma meu coração nessa área, eu preciso disso, me ajuda em colocar em prática aquilo que eu tenho escutado a respeito da Tua Palavra, o que eu devo fazer, como eu devo fazer e por que eu devo fazer. São perguntas que nós devemos fazer para nós em relação à atitude que nós devemos ter, a hábitos que temos que não agrada ao Senhor. E eu quero que você guarde isso. O que você deve fazer? Diante da vida que você está levando diante de Deus, o que você deve fazer? Como que você deve fazer? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E por que você deve fazer? Por que você deve fazer o que você tem que fazer? São perguntas que nós devemos responder ao nosso Deus. Porque a Ele deve ser dado toda a glória. Não a nós, mas a Ele. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter os nossos olhos abertos diante daquilo que nós temos vivido diante do Senhor. Como está a sua vida diante do Senhor? Como que está a sua vida diante de Deus? Seja sincero diante de Deus. Seja sincero para você mesmo.
Tem situações que nós precisamos mudar, hábitos que devemos mudar. Isso é difícil, mas é necessário. Para que possamos glorificar o nome do Senhor e possamos ter, então, uma boa reputação com uma longevidade na presença do Senhor e na presença dos homens. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Apresente sua vida diante do Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, Deus todo-poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Nós estamos diante da tua presença 24 horas. Não tem como nós nos afastarmos completamente do Senhor. Para onde nós iremos, o Senhor está ali. Mas nós temos às vezes a impressão de que nós podemos nos distanciar do Senhor e nos esconder de Ti. Isso é em vão. Os Teus olhos estão sobre nós, sobre o Teu povo. O Senhor nos acompanha. O Senhor já tem falado aos nossos corações, através da Sua palavra. O Senhor tem usado situações para que possamos nos lembrar de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Nós fomos comprados pelo Senhor, por sangue precioso. Nós pertencemos a Ti. E muitas vezes nós temos feito do Senhor e na nossa caminhada algo que é desaprovado por Ti, tem entristecido Teu coração pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pela nossa depreciação, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti, para agradar ao Senhor, para satisfazer ao Senhor, Pai. Que possamos alegrar o Teu coração com a nossa vida, que possamos temer e tremer diante do Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos. Nós sabemos que vivemos num mundo difícil, cada dia mais podre, quebrado pelo pecado. Muitas vezes somos influenciados por este mundo. Perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos chamados para influenciar esse mundo, e para influenciar esse mundo nós precisamos estar cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, da Tua palavra, para que possamos proclamar a Tua verdade. Transforma-nos, Senhor, restaura-nos, ajuda-nos nas nossas fraquezas, gera em nosso coração quebrantamento, arrependimento pelos pecados, Senhor, para que possamos ter uma reputação com longevidade diante do Senhor e diante dos homens. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dê uma semana na Tua presença, debaixo da Tua boa mão,
cuidando de nós, que possamos estar atentos à Tua palavra, que possamos buscar mais o Senhor, buscar mais a Sua face. Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, desânimo, sofrimento, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco, e que o Senhor possa nos ajudar em meio a todas as dificuldades que nós temos de viver uma vida mais íntima, mais próxima com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Toque nossos corações. Transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o seu povo aqui reunido, e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.